Ainda falando sobre Macaíba, eu vou trazer agora o nosso repórter Rogério Fernandes, que acompanha esse caso, que começou lá em Cidade Campestre, um bairro, uma localidade de Macaíba, próximo a Parnamirim, onde uma mulher foi à procura de um atendimento odontológico. Ela precisava extrair a raiz de um dente e foi lá na UBS de Cidade Campestre. Lá teve o primeiro atendimento, aconteceu alguma coisa lá na hora do atendimento, o marido dela vai falar com a gente, inclusive, conversou com a nossa reportagem, de lá precisou ser atendida em Parnamirim, que era mais próximo, e disseram, não leva para a UPA de Macaíba, leva para a UPA de Parnamirim. E lá a mulher morreu, Rogério, infelizmente, né? Que história triste é essa? Pois é, Conceição dos Santos Silva tinha 34 anos, ela, como você colocou, foi fazer um procedimento odontológico, que seria normal, natural, e poderia voltar para casa, ter aquele repouso natural. De repente passou mal, a jurisdição de Cidade Campestre é Macaíba, mas pela parte geográfica, a proximidade maior para prestar socorro seria exatamente a UPA de Parnamirim, e o marido também chegou a colocar aqui em Campestre, Cidade Campestre, lá na UBS de Macaíba, também não tinha uma ambulância que pudesse prestar esse socorro rapidamente. Ela terminou sendo transferida, mas não resistiu e terminou morrendo. Vamos ver agora um detalhe do que aconteceu, um balanço com a entrevista na matéria de Leonardo Julierme. Agora, vamos ver. Conceição dos Santos Silva, de 34 anos. Ela morreu após complicações durante um procedimento odontológico na Unidade Básica de Saúde de Macaíba. De acordo com George Silva, esposo dela, a jovem passou mal após receber doses de anestesia. Essas imagens gravadas por ele mostram Conceição na maca sendo reanimada pelos profissionais, recebendo massagem cardíaca. Aí a situação, minha esposa, como é que tá? George, ainda muito abalado, contou os detalhes da agonia que passou. A gente foi para o postinho de saúde, né, de Cidade Campestre. Chegando lá, ela entrou para fazer um procedimento, né? Nesse procedimento, depois de umas meia hora, 40 minutos, começou um movimento dentro da sala e eu achei estranho, comecei a procurar saber, né? Preocupado. Quando eu tive acesso a entrar até ela estava se queixando, gritando, se queixando de muita dor de cabeça, tinha muito sangue ao redor dela. Tinha muito sangue, ela vomitando muito, até que eles deram uma dipirona na veia e foram aplicar uma Plasil logo em seguida. No término dessa Plasil, eu percebi que ela deu uma corrosão, porque eu entendo que foi uma corrosão, né? Que ela se contraiu, né? Se contraiu, se trouxe e parou de falar comigo. E eles tentando enrolar de todas as maneiras, porque quando eu fiquei sabendo, eles estavam esperando uma autorização da Secretaria de Saúde de Macaíba para poder vir uma ambulância de lá para poder socorrer. Teria que socorrer, no caso, para uma unidade com maior suporte. Maior suporte pela situação que aconteceu. Que foi coisa terrível. No vídeo que eu fiz, eu abri um vídeo, eu fiz aquele vídeo porque eles não estavam querendo deixar eu ter acesso a ver a situação. Eles tentando reanimar e não procuravam ambulância e ninguém fazia nada, até que teve uma pessoa um senhor que chegou lá, botou no banco de trás de um carro, saíram para a UPA. Ou seja, o socorro não foi feito por uma ambulância, foi feito por uma pessoa. Foi feito por uma pessoa e pelo carro de uma prefeitura. Na UPA de Nova Esperança, a mulher foi entubada pela equipe médica, mas minutos depois, os familiares receberam a informação de que a jovem havia falecido. E quando foi entre 5h30 e 6 horas, a gente já estava se programando para passar a noite lá, né? Com as coisas que eles pediram. Como visita. Aí veio a notícia que ela veio a óbito. Isso aí praticamente deixou você sem chão. Não, eu tô me sentindo uma pessoa inútil. Eu não sei o que fazer. E até agora, a gente tá aqui numa situação que o corpo dela tá aqui,
A gente está tentando pegar uma liberação para ir para o ITEP, porque mandaram para aqui, para SVO. Só que quando o pessoal aqui soube do que eu falei e do laudo que mandaram para eles aqui, que ela teve uma intoxicação, aí o que acontece? O pessoal aqui disse não, tem que ir para o ITEP. A morte foi confirmada às 6 horas da noite de ontem. O corpo foi encaminhado da UPA de Nova Esperança, em Parnamirim, para o serviço de verificação de óbitos aqui em Natal. Mas como o caso precisa de uma investigação, de uma perícia mais detalhada, será necessária a transferência para o Instituto Técnico Científico de Perícia, o ITEP. Mas, para que isso aconteça, o órgão precisa de um documento da UPA. O problema é que já são 10h30 da manhã e a situação não foi resolvida. A família agora está no meio de um impasse, pois caso esse documento não chegue, corre o risco do corpo ser devolvido para a unidade hospitalar. Conceição deixa 2 filhas, uma de 8 e outra de 13 anos. Para o esposo, houve negligência por parte dos profissionais da Unidade Básica de Saúde que demoraram para fazer o socorro adequado e encaminhar Conceição para um hospital de maior suporte. Não tinha nenhuma ambulância lá para prestar socorro. Eles passaram 1h30, tentando reanimar. Isso era para ter feito antes, quando ela se queixou de dores, quando estava no meu braço ainda. Ela gritou. Ela gritava, tira eu daqui que eles estão me matando, tira eu daqui que eles estão me matando. Eu tô com uma dor de cabeça enorme, tira eu daqui. Eram as últimas palavras que ela falou. Minhas filhas, cuida das minhas filhas. E eu tô tentando ser forte. E não sei pra onde, não sei pra onde correr. Eu tô aqui à mercê dos outros. Eu tô dependendo da vontade dos outros. Não sei, tô pedindo a Deus que toque na mão de uma pessoa aí que venha tentar pelo menos pra ela sair daqui e ter um enterro digno, né? Diante de toda essa situação, a gente ainda tá passando por essa situação, ela depois de morte. Difícil ouvir isso do George da Silva e não se emocionar. Difícil ouvir o que a gente ouviu agora na matéria de Leonardo, do senhor George da Silva, que com essas 2 filhas, uma de 8 e uma de 13, que vão sentir falta da mãe, e a gente não se revoltar, não se emocionar, não ficar parado, chocado diante do que aconteceu. Uma UBS como de Cidade Campestre não tem uma ambulância, né, para que pudesse transportar rapidamente a Conceição até a UPA, que seria, teoricamente, uma unidade hospitalar de maior porte para esse tipo de atendimento e, posteriormente, se necessário, para um hospital como o Valfredo Gugel, por exemplo. É difícil você entender que isso aconteceu. E o corpo de Conceição dos Santos Silva, de 34 anos, ainda continua aqui, no SVO, fica um pouco ali atrás, no serviço de verificação de óbito, ao lado do Hospital Giseu da Trigueira. O George foi em busca exatamente desse documento, foi em busca da burocracia que vai fazer com que ele sofra ainda mais. A cada momento que dá um passo, Salatiel, para buscar a burocracia, para resolver, você lembra que a sua esposa não volta mais para casa e que as 2 filhas vão ficar lá, sem mãe. Portanto, é essa situação. Falta trazer o documento para liberar para o ITEP liberar para a família. É inacreditável, mas esse é o país da burocracia, mesmo diante da morte. Eu volto com você, Salatiel. É o Sistema Único de Saúde, Rogério, o SUS, que no papel ele é perfeito, ele funciona, ele atende no papel. Na prática, é isso que a gente vê todos os dias. Em Macaíba, em Mossoró, em Natal, em São Paulo, no Rio de Janeiro, são pessoas que vão à procura de um atendimento e terminam morrendo. E eu não posso aqui afirmar que foi por isso ou por aquilo. Agora, talvez, aí é uma opinião minha, a demora de uma ambulância que poderia ter feito o atendimento e a transferência de uma UBS, que é a Unidade Básica de Saúde, que não tem a obrigação de ter a ambulância lá parada 24 horas, porque é uma UBS, é um posto básico, é o postinho. Tem que ter a ambulância na UPA, no hospital. Aí tem que ter 24 horas uma ambulância lá, na UPA.
Agora, uma hora e meia, é o que o marido disse. Pede ambulância, né? Aciona o SAMU. Parnamirim não tem SAMU, Macaíba não tem SAMU. É SAMU metropolitano. A Secretaria de Saúde, aí é onde entra a burocracia, as pessoas morrem. A regulação, que é o sistema feito pelo governo do estado, foi acionado pela Prefeitura de Macaíba, pela Secretaria de Saúde, para pedir um socorro, para pedir ambulância. Não chega ambulância. Um particular coloca a mulher no banco do carro, leva para a UPA de Parnamirim, chega com a mulher lá na unidade de Parnamirim, porque era mais próxima do que levá-la para a UPA de Macaíba, e Macaíba tem UPA, mas não foi atendida lá, levaram para Macaíba. Depois do atendimento lá em Parnamirim, lamentavelmente a mulher morreu. Inclusive, o vídeo original, que começou a circular ontem, a gente tem aí, era uma fiscalização que estava acontecendo, tá lá, coloca um vídeo lá dentro da UBS, dentro da UPA. O vídeo da UPA lá de Parnamirim, né, estava sendo feito pelo vereador Maico Diniz, não é esse vídeo não, é o vídeo da UPA. O vereador estava fiscalizando a UPA, que estava superlotada, e lá na hora, né, esse homem aqui já estava lá, depondo, falando, chamando a atenção, pedindo socorro, porque a mulher dele, ele afirmava já, minha mulher está morrendo, minha mulher veio lá de Macaíba, ela vai morrer. E estava superlotado lá, mais uma vez, a UPA de Parnamirim, né, quando o vereador Maico Diniz estava fazendo a fiscalização e fez, inclusive, lá na hora, esse vídeo conversando agora com o viúvo. A gente foi ouvir, inclusive, aí o pessoal da prefeitura, não é? Que disse que na manhã de segunda-feira, a paciente de 34 anos, que não tinha comorbidade e regularmente acompanhada pela equipe da UBS Campestre, inclusive para o tratamento odontológico, com diversos atendimentos no seu histórico e sem qualquer intercorrência anterior, ela passou mal durante o atendimento para o tratamento dentário. A nota diz que imediatamente ela foi atendida pela médica local com a realização dos primeiros socorros. Em razão de tratar-se de uma urgência, a equipe acionou o SAMU. Porém, diante da demora do serviço, olha o que diz a nota. Diante da demora do serviço, a paciente foi levada para a UPA de Parnamirim. O pronto atendimento mais próximo, inclusive, do local, num veículo administrativo da prefeitura, sempre acompanhada lá pela médica, por uma técnica de enfermagem. Tanto a equipe da saúde de Macaíba quanto a equipe da UPA de Parnamirim prestaram o atendimento de forma ágil e cabível para o caso. Porém, infelizmente, a paciente veio a falecer. Importante destacar que a equipe técnica da saúde de Macaíba permaneceu na UPA de Parnamirim, acompanhando toda a situação. A causa da morte ainda não é conhecida e deverá ser esclarecida mediante laudo a ser emitido pelo Serviço de Verificação de Óbito, o SVO, onde está, inclusive, o marido, tentando agora a liberação do corpo, para depois levar o corpo para o ITEP, para depois o ITEP fazer a autópsia, para depois saber o que motivou, o que provocou, o que fez uma mulher de 34 anos de idade que chega para tirar a raiz de um dente e morre, deixando duas filhas. Uma delas, inclusive, viu tudo. A de 8 anos, a mais nova, estava ao lado do pai. A gente vai seguir acompanhando, né, a ação aí do SVO, do ITEP, para dizer no laudo, né, o que pode ter provocado a morte dessa mulher e o desdobramento em relação ao atendimento que a própria Prefeitura de Macaíba diz que demorou. Repito, Macaíba não tem SAMU, Parnamirim não tem SAMU, os dois municípios dependem do SAMU metropolitano, que é ligado ao governo do estado. Opa, gente, apareci aqui para lembrar, tá? Se você ainda não está inscrito no nosso canal, clica aqui em cima no sininho e se inscreve aqui no YouTube TV Ponta Negra RN. Aproveita para deixar também o seu joinha. Deixa eu voltar a falar agora da morte dessa mulher que passou mal, gente.
durante o atendimento odontológico numa UBS de Macaíba e morreu em Parnamirim. Rogério Fernandes está acompanhando esse caso. Acho que Rogério agora foi para a delegacia. O que é que você faz por aí, Rogério? Explica para o nosso telespectador. Ok, Celatel, estamos na 17ª Delegacia da Polícia Civil de Parnamirim, que ao lado está o George Silva, que é o esposo da Conceição. Ele já veio da UPA, quando foi pegar um documento, e aqui vai fazer um boletim de ocorrência para conseguir liberar o corpo do SVO, o Serviço de Verificação de Óbito. E com exclusividade, a gente vai conversar com ele aqui. Inicialmente, Jorge, meus sentimentos, não tinha tido a oportunidade de falar com você ainda. Lamentamos profundamente o que aconteceu. Uma jovem de 34 anos, deixou duas filhas, enfim. Lá na UPA, você teve alguma dificuldade, alguma burocracia? Por que teve que ir lá pegar um documento, voltar para cá? Isso, desde de manhã que a gente estava no SVO. O SVO, a gente estava no SVO, né? O corpo foi levado para lá, porém a UPA ela emitiu o encaminhamento para o SVO. Ao chegar no SVO, eles identificaram, disse que não, lá a gente só trata de casos naturais. Isso aí não foi um caso natural, porque o próprio laudozinho que o médico enviou para lá tem como se fosse uma intoxicação. Aí o que ele disse, não, a gente não pode ficar com ela tem que ir para o ITEP. Só que para eles tirar ela lá do SVO para ir para o ITEP, a UPA daqui de Parnamirim, ela tinha que emitir outra documentação com um encaminhamento para poder ir para o ITEP. Só que antes disso eu tenho que fazer um BO aqui na Polícia Civil aqui de Parnamirim para mim poder tirar o corpo dela para ir para o ITEP, para eles fazerem uma análise, porque tem que ser feito, que foi uma situação criminal, entendeu? Foi uma situação que ela morreu por negligência médica, porque assim... E lá não tinha ambulância, não, né? Tinha uma ambulância. Na UBS Cidade Campestre. Isso, eles para tentar ganhar tempo para que a ambulância lá do postinho de saúde de Cidade Campestre chegar, eles ficaram tentando reanimar ela sem êxito. Até que eu comecei a gritar, me desesperei vendo aquela situação, minha esposa morrendo, pedindo para não morrer, pedindo para que eu não deixasse as filhas dela, entendeu? E retirasse ela dali. E retirasse ela dali com muito grito, muita situação. Foi que eles, na agonia, jogaram ela no banco traseiro de um carro da prefeitura para retirar ela para a UPA. Só que ela já deu entrada na UPA já sem batimentos cardíacos. Agora está aqui o documento, a gente vai só pedir permissão aqui para, olha, ela teria dado entrada para a estação dentária. Quando realizada a anestesia dentária, a paciente evoluiu com cefaleia de forte intensidade, que é uma dor de cabeça intensa, né? A cefaleia, vômitos, e apresentou contratura MSD, não sei o que é isso. Logo após apresentou perda da consciência. A paciente trazida em PCR, sendo iniciado o protocolo de reanimação cardíaca, sendo realizado 40 ciclos de reanimação, 20 adrenalinas, enfim, sendo coletado gasometria arterial, evidência no baixo, enfim, tem algumas palavras técnicas que a gente não vai saber colocar, mas está aqui preenchido pelo médico solicitante, está aqui tudo direitinho, ainda tem aqui, ó, vamos voltar aqui, aqui explica melhor, olha aqui, a gente está mostrando pela primeira vez, exclusivo isso aqui, ó. Paciente em estado gravíssimo em OIT, permaneceu em instabilidade hemodinâmica desde a admissão e sem resposta ao uso de DVA, mesmo com pupilas fixas. Às 17h30, paciente tem uso de noradrenalina, enfim. Aqui tem a medicação que foi realizada, realiza encaminhamento ao SVO. Pronto. A gente vai continuar acompanhando, tem muita parte técnica aqui que a gente não vai poder colocar. Ela passou mal na unidade básica de saúde, no postinho, em Cidade Campestre, Macaíba, não teve aquele socorro que deveria ter adequado. Vocês tiveram dificuldade para levar? Você acha que teria, de uma certa forma, facilitado, tivesse sido mais rápido? Na hora que ela se queixou da dor de cabeça, após a cirurgia, eles tivessem parado e já tivessem procurado um certo socorro, que ali não tinha socorro suficiente para ela.
e eles continuaram os procedimentos, injetando remédio na veia dela, e eu vi ela tendo uma convulsão. E outra, eles tudo irritado, querendo que eu saísse da sala. Eu disse, não, ela tá tendo uma convulsão, pelo amor de Deus. Eu pedi até, pelo amor de Deus, me ajoelhei, pelo amor de Deus. Dá um jeito para socorrer ela tá morrendo, ela gritava, eles estão me matando, tira ele daqui, tira eu daqui. Era muito sangue dentro de umas bacias nas laterais dela, da cadeira onde ela estava. Era muito sangue que tinha de um lado e de outro. Jorge, eu vou passar um pouquinho lá pro estúdio para Salatel, que ele vai te fazer uma pergunta e eu vou transferir para você. Pois não, Salatel? Ô Rogério, nós recebemos aqui uma nota oficial da Prefeitura de Macaíba dizendo que enfermeiros, médicos, a equipe que atendeu lá em Cidade Campestre, o tempo todo acompanhou esse atendimento lá em Parnamirim. Pede só para ele confirmar se realmente teve esse atendimento, teve o acompanhamento de médicos, de enfermeiros, da equipe que socorreu lá em Macaíba. Eles foram e ficaram até o final lá em Parnamirim, lá na UPA? Olha, a informação que o Salatel recebeu, eu tenho nota que a Secretaria de Macaíba passou, é que médicos e enfermeiros acompanharam a sua esposa até a UPA de Parnamirim e permaneceram lá o tempo inteiro. Você tem conhecimento disso? Chegou a ver? Alguém chegou a te falar? O dentista, ele foi até a UPA sim. Ele ficou lá na frente e a gente perguntando como ele tinha acesso, a gente perguntando como é que estava o estado dele. Não, a gente não pode dar informação, não pode dar informação. Quando eu procurei ele sumiu com as enfermeiras lá de dentro, saiu por trás. Segundo pessoas que me falaram lá que estavam na UPA, disse, ele acabou de sair aqui, ó, voado, quando viu a situação que chegou. Porque assim, ela foi fazer um procedimento cirúrgico para fazer uma pequena extração de uma raiz de um dente. E como é que ela vem a óbito? Jorge está bastante sofrido, não é para menos, né? Já vai fazer mais de 24 horas que a gente está correndo atrás de um canto, atrás de outro, sem comer. Estamos aqui, eu estou tomando medicamento para tentar ficar em pé, para acolher, né? Que a gente está com a família dela toda no interior, todo mundo está abalado. Muito obrigado. Olha, você vai lá agora, né? A gente vai mostrar você indo para a delegacia aqui, 17ª DP, fazer o BO aqui na delegacia, que tem à frente o delegado Luiz Lucena, toda a sua equipe, portanto o Jorge tem um apoio de algumas pessoas, não sabemos se familiares, que estão com ele num veículo aqui, dando apoio na locomoção, para que ele possa enfrentar a burocracia que vem sempre aumentar a dor, Salatel, aumentar a dor da despedida, a dor de perder Conceição dos Santos Silva, de 34 anos, que deixou 2 filhas, uma vida enorme pela frente, quando foi apenas extrair a raiz de um dente e terminou perdendo a vida. Ninguém sabe o que pode ter acontecido, os laudos, a perícia, a polícia, tudo vai ser investigado e a gente vai continuar acompanhando, Salatel. Eu volto com você. Acompanhe lá aí, depois do programa eu vou ligar para o meu amigo delegado Lucena, porque isso tem que ser investigado pela Polícia Civil.